Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast É a Minha Vez, onde eu, William, entrevisto alunos do VDJ que já transformaram seu hobby numa fonte de renda extra. E hoje, aqui comigo está o pessoal por trás da Loca Tabuleiro, que vai nos contar um pouco sobre os bastidores de como foi transformar essa paixão numa fonte de renda extra. E aí, pessoal, estão me ouvindo bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo certinho? Então indo assim, tudo em ordem. Tudo certo, então vamos lá. Hoje a gente vai contar aqui um pouco mais sobre a jornada de vocês, né? E eu gostaria, né, de pedir até para a gente conhecer um pouco mais dos personagens principais dessa história, que vocês começassem se apresentando aí, trazendo o nome de vocês, a cidade que vocês estão presentes hoje e também qual que é a profissão que vocês têm hoje ali de renda principal, para a gente entender um pouquinho mais do contexto dos bastidores antes da Loca iniciar. Bom, eu sou a Aline, eu trabalho de casa hoje e antes eu trabalhava no administrativo de algumas empresas grandes, deixei de trabalhar e agora, recentemente, a gente começou com a Loca Tabuleiro em parceria. Eu sou o Bruno, tá? A gente é de São Paulo, tá? Eu sou formado em Educação Física, mas eu não trabalho na área desde 2018, quando eu comecei a trabalhar com administração de condomínios. Aí agora, esse ano, em março, a gente acrescentou mais uma função aí nas tarefas, que é a Loca Tabuleiro. Massa. E como é que foi que surgiu, assim, né, na vida de vocês, os jogos de tabuleiro? Eu sei que provavelmente vem de criança, coisa assim, mas principalmente os jogos modernos, assim, quando é que foi? Porque geralmente o pessoal para e depois, né, quando adulto, acaba voltando e redescobrindo esses jogos, né? E quem foi, assim, o responsável aí, né, por trazer isso e como surgiu também essa sociedade, né? A sociedade é que nós somos casados, né? Então já tem uma sociedade bem forte. A relação a jogos de tabuleiro, eu sempre gostei, desde pequeno eu gostava muito, jogava muito War, Banco Imobiliário, sempre gostei. Aí, depois disso, ali na minha adolescência, eu deixei de jogar um pouco, aí eu comecei muito com RPG e card games, Magic, Pokémon, jogava, e aí depois, um pouco mais velho, voltei a jogar jogos de tabuleiro. Acho que o primeiro que a gente pegou, assim, mais moderno para jogar, acho que foi o Zombicide, a primeira edição. Eu jogava, a gente ficou apaixonado, tanto que a primeira edição a gente tem todas as caixas grandes, a gente tem hoje. Foi o pontapé inicial da nossa coleção, nosso xodózinho e tal. E aí, daí para frente, só crescendo. A gente diversifica bastante jogos, tipo de jogos diferentes que a gente gosta de jogar e tá conhecendo. Ah, que massa. E a Aline também jogava junto já? Quando ele começou nessa parte do Zombicide, a gente já estava junto, a gente jogava bastante com galera, assim, com amigos, e aí a gente foi descobrindo cada vez mais jogos. Ah, que massa. E assim, eu queria perguntar um pouco mais também sobre essa questão da coleção de vocês, né? No momento ali que vocês conheceram o VDJ e tal, quantos jogos mais ou menos vocês tinham na coleção de vocês e quantos jogos vocês têm hoje, né? Depois de ter iniciado a marca. Quando a gente começou, quando a gente foi fazer o curso, a gente fez um levantamento, a gente tinha 46 jogos, tá? Só que nem todos eles a gente acabou colocando para alugar logo de cara. O próprio Zombicide é um deles, porque como a gente tem muitos Zombicide, a gente juntou muito as edições numa caixa só. Então, para começar a alugar separadamente, ia dar muito trabalho. A gente falou, não, tem uma segunda edição, então vamos, bota a segunda edição para alugar e deixa esse aqui. Então, a gente tinha uns 46 jogos, tá? E hoje a gente tem 73 para alugar. Então, na nossa plataforma tem 73 jogos já, então deu uma crescida boa, a gente quase dobrou a quantidade de jogos que a gente tinha nesses 3 meses de operação da Loca Tabuleiro. Que massa isso aí. Geralmente acaba acontecendo isso, né? Porque daí o jogo deixa de ser um gasto e passa a ser um investimento, né? Porque Exatamente. vai ver que agora no longo prazo ele acaba, né, se pagando ali também e depois vai girando, né? Esse assim, o investimento que faz em jogos, né? Pô, o jogo tá ali parado, daí vende compra um novo, né? Um lançamento, e daí sem fazer muita
né, muito mais investimentos, já consegue estar sempre com os jogos mais modernos e atuais. E o que eu queria saber também um pouquinho assim foi da onde surgiu essa ideia de fazer renda extra com os jogos de tabuleiro, né? E quem foi que surgiu também com essa ideia, assim? A gente costuma fazer bastante renda extra, tá? A gente segue uma influencer aí financeira lá, Natália Arcuri, que sempre falou muito de renda extra, e a Aline já fazia bastante coisa, ela faz doce, salgado para vender, tem a padaria. Eu tenho uma franquia da Padaria Pet, então eu faço bolos para cachorro, eu presto serviço para uma empresa como se fosse uma assistente, mas eu sou prestadora de serviço, não sou funcionária. Então a gente tem bastante liberdade com relação ao horário, é bem flexível para a gente. Aí eu comecei, fazia doces para vender aqui no prédio. Aí eu abri a franquia da Padaria Pet, que é uma coisa que vai mais internet, né, a divulgação, e a gente sempre procura coisas que a gente pode fazer, que a gente consiga conciliar com as outras coisas que a gente faz. E uma coisa assim que é muito engraçado é que quando a gente começou a fazer renda extra, no livro da Natália Arcuri, num dos primeiros passos lá, ele falava para você listar os seus sonhos que você tem a longo prazo. E eu nunca tinha pensado assim, qual que é o meu grande sonho, né, profissionalmente, a longo prazo? E aí me veio isso na cabeça, de que era trabalhar com jogos de tabuleiro, com RPG, com Magic, e eu coloquei lá, despretensiosamente, não fazia plano de nada, mas sempre uma coisa assim que, poxa, gostaria de um dia, não sei, ter uma tabuleiria, ou trabalhar com isso de alguma forma. E aí a gente acabou conhecendo você pelo Instagram, né, pelos anúncios no Instagram, viu lá, empreenda com jogos de tabuleiro. Falei, tem um monte de jogo aqui, eles costumam ficar parados e tal, vamos ver como é que é. A gente não fazia ideia de que era aluguel. Fizemos lá as 4 aulas, vimos que, poxa, a proposta é interessante, a gente já tem boa parte do necessário, né, que é disponibilidade de tempo e um acervo considerável de jogos, vamos lá. Aí fomos fazer o curso e, daí para frente só cresceu. Que massa, que massa. Não, isso aí é muito legal saber, assim, porque também sigo a Nath, né, já fiz a jornada da desfudência, né, que tem lá também, né, dela e tal. Antigamente, né, hoje em dia eu não sei como é que tá, né, assim, tá, mas sei que é muito bom, porque é uma das partes, inclusive, essa questão da mentalidade ali, né, tipo, empreendedora, de cuidar das finanças e tal, porque muito mais do que saber como ganhar, também é controlar como gastar, como investir, né, para conseguir ajustar isso. E essa questão do sonho, de ter um objetivo grande, é realmente, assim, ajuda muito, né, de saber ter foco e para, de fato, para onde você vai. Então vocês já tinham essa questão empreendedora, viram ali né, a questão do aluguel dos jogos, e eu queria saber, assim, que receios ou que dúvidas vocês tiveram quando ouviram ali sobre alugar os jogos de tabuleiro, né? Porque eu sei que muitas vezes surge esse tipo assim, vários receios, né? Não vou citar nenhum para não influenciar vocês aqui, mas quando ouviram pela primeira vez sobre isso, o que vocês pensaram, assim? Com certeza, a depreciação dos jogos. Sim. Com certeza absoluta. Porque a maioria dos jogos que a gente já tinha são jogos pesados, jogos grandes, jogos muito caros, com muita miniatura, com muita pecinha. Então, o primeiro receio com certeza foi esse. E assim, eu sou uma pessoa que sou extremamente cuidadosa e muito chata com as minhas coisas. Então, assim, todos os meus jogos, desde antes, sempre foram eslivados, quase todos eles com insert. Então, eu sou uma pessoa que sou muito cuidadosa com as minhas coisas. E aí, quando pensei, alugar, legal. Acho que é uma área que eu gostaria de trabalhar, mas botar os meus jogos queridos para aluguel, será que ele vai voltar da mesma forma e tal? Era o meu maior medo, disparado, tá? Disparado. Mas quando a gente viu lá no curso que você passou para a gente toda a tranquilidade, que, poxa, quem aluga jogo de tabuleiro gosta de jogo de tabuleiro, quem gosta, cuida. Então, foi uma coisa que foi fundamental para a gente romper essa questão desse medo, tá? E a outra coisa que, para mim, pegava bastante a questão de concorrência, né? Como a gente está em São Paulo,
a gente já conhecia algumas lojas que faziam aluguel de jogos de tabuleiro, né? Alguns players grandes que a gente pensou, pô, como é que eu vou competir com uma Ludus? Como é que eu vou competir com uma Bodogami? Então, pô, vou entrar aqui do nada e conseguir competir com esses caras. Só que também no curso você sempre falou, a concorrência pode ser grande na cidade que é maior, mas o público também é maior. E a gente viu muito isso quando a gente começou a conversar falar com os nossos amigos, com a nossa família e tal, o pessoal que vem, fala, pô, mas sabe, alugar jogo tabuleiro, nem sabia que isso existia e tal. Então você vê que mesmo numa cidade grande, onde já tem bastante gente fazendo isso, ainda muita gente que gosta, que é um potencial cliente, não conhece. Então tem muita área para crescer aqui dentro de São Paulo, mesmo com a concorrência. E são duas coisas que, assim, se eu tivesse pegado para pensar por conta, se eu tivesse tido o estalo de, pô, vou botar meus jogos para alugar, cara, eu não teria pensado, não teria tido a confiança de botar os meus jogos para alugar, sabendo que eles vão voltar em condições, e também não teria tido essa noção de que, pô, tem concorrência, mas tem mercado e é isso que importa. E assim, vocês dois assistiram juntos o curso gratuito, as aulas gratuitas, e depois, assim, o que eu queria entender é também se teve, assim, quem que estava mais receoso, assim, tipo assim, será que vai, será que não vai, não sei o quê, né? Até porque sempre tem essa questão, né? Tem um que quer ir, tem outro que sempre fica, não sei o quê, né? Ou os dois estavam realmente decididos, assim, a de fato começar. Como é que foi isso? A gente assistiu o curso juntos, as 4 aulas, a gente fez todo o curso juntos, a gente tentou fazer as atividades do desafio de 30 dias juntos, para a gente conhecer mesmo, os dois desenvolverem, para os dois conseguirem ajudar aí na administração. Os dois tinham receio com relação à depreciação dos jogos, acho que era um medo dos dois, mas com certeza ele estava muito mais empolgado. Eu sou mais entusiasta, assim, mas ao mesmo tempo que eu sou entusiasta, eu sou o cara que fica pesando, fala, pô, mas será que financeiramente vale a pena? Será que faz sentido? Será que o risco de depreciação compensa o lucro e tal? Então eu sou a pessoa que fica, você bota uma ideia, ela fala, bora, vamos e vamos meter as caras e vamos. Ela é mais corajosa nesse sentido. Eu normalmente sou o cara mais pé no chão, mais fica analisando cada segundo, pô, será que isso aqui dá? Será que isso aqui não dá? Então, acho que meio que ele se complementa nesse sentido. Sim. E o que assim, vocês já eram empreendedores, né? Então, assim, a grande maioria dos alunos geralmente não tinha empreendido antes, não tinha essa mentalidade, né? De, vamos fazer renda extra mesmo e tal. E eu gostaria de saber se não chegou a passar também pela cabeça de vocês, quando vocês estavam ali vendo as aulas gratuitas, do tipo assim, pô, vou tentar sozinho, porque até mesmo, né, a Aline, não sei, já tinha a franquia antes, Aline, do pão, antes do... Então, tipo assim, então a pessoa, vou pegar aqui o marketing que eu já sei do pão, online, vou fazer igual no jogo. Não, passou essa ideia pela cabeça de vocês, assim? Passou, tá? E graças a Deus que ela só passou, que ela não ficou. Porque se a gente tivesse tentado por conta, grande chance de ter dado com os burros na água, porque tem muita coisa que a gente aprendeu, que a gente escutou no curso, fala, pô, não tinha pensado nisso, e era uma coisa, muito fundamental. A gente falou, né, cogitou a ideia, mas a gente, só nas primeiras 4 aulas, a gente já percebeu que é muito diferente das coisas que a gente tem contato, do que a gente faz. É uma coisa mais material, e é um material que tem que ir, tem que voltar, tem N coisas para pensar, transporte, seguro, depreciação, porque eu vou ter que comprar esse jogo de novo depois de um tempo. Então, realmente, a gente até pensou, mas não cogitamos fazer de fato. Mas não, eu pergunto mesmo porque principalmente quem é empreendedor pensa assim, não, acho que eu já consigo, assim, tem essa questão, né, da confiança ali, e muitas vezes quando chega na hora, daí acaba descobrindo que não é tão simples ou tão fácil assim, né, o negócio, e é por isso que a gente está aqui para justamente ajudar e compartilhar dicas também para quem está começando. E eu queria perguntar para vocês, então, poxa, então vocês foram lá, né, tinham esses receios, mas mesmo da concorrência ali mesmo, né? Hoje, em que área de São Paulo vocês estão? A gente está na Zona Norte de São Paulo.
Ah, certo. E então, assim, e nessa questão, assim, poxa, pensaram ali, né, sobre a concorrência, viram que tinha espaço, porque justamente é o que a gente fala, né, e vocês estão vendo agora, né, então a gente tem, assim, se a gente fosse brigar pelo mesmo público, uma hora não ia ter espaço, né, mas como a ideia é realmente abrir, trazer novas pessoas para o hobby, né, criar novos públicos, cada um tem seu espaço, porque cada um consegue criar, né, o seu próprio público. E eu queria saber, assim, como é que foi esse processo, porque, ok, vocês decidiram lá, né, entrar no VDJ, né, fazer o curso e ter todo o acompanhamento, e daí vocês fizeram também parte do desafio de 30 dias, que é um evento que eu faço com os alunos para tirar do zero até os 30 dias, né, até dentro de 30 dias fazer o primeiro aluguel. Daí eu queria saber, assim, dentro desses 30 dias, saiu do zero mesmo? Vocês já tinham uma marca? Vocês já estavam fazendo alguma coisa? Como é que foi esse processo para vocês, assim, do desafio, né? Tanto de conciliar, né, e também dificuldades, como é que foi esse período, assim, para vocês? Olha, dentro dos 30 dias, tá? A gente teve momentos mais tranquilos e momentos que foram realmente bem difíceis para a gente. A parte fácil é que, assim, a Aline, ela, como ela já tinha a franquia, ela já tinha outros empreendimentos, ela já era MEI. Então, essa parte burocrática do fazer e tal, já estava pronto. Então, foi a parte que para a gente foi muito tranquilo. O que pegou para a gente foi criação da marca. Ó, com certeza, disparado, pensar em nome e logo foi o que mais demorou para a gente. Foi a coisa que mais assim, desgastou, demandou tempo de, pô, quero esse, pô, mas esse não tá legal, então quero esse, pô, mas esse já existe. E toda essa pesquisa de mercado e tal. Tanto que a gente acabou fechando mesmo só na aula lá do brainstorm, que a gente saiu de lá com o nome. O logo ainda não estava o ideal, mas depois, com as dicas que vocês deram, a gente foi lapidando e tal, até a gente conseguiu chegar num negócio que atendeu a gente. Mas, assim, dentro do desafio dos 30 dias, para a gente foi muito bom, porque nós somos pessoas assim, a gente coloca um objetivo, a gente cumpre. Então, a questão de você ter tarefas diárias, de você ter a eliminação semanal, com certeza acelerou demais o processo de criação da nossa marca. Tá? Se não tivesse os 30 dias, talvez tivesse demorado. Não, talvez não, com certeza tinha demorado mais tempo para sair. Ela teria saído, mas teria demorado mais com certeza. Então, por mais que tenha sido 4 semanas aí puxada de trabalho e tal, de correria, é uma coisa gostosa, porque é uma coisa que a gente gosta e que a gente via crescendo a cada semana. Então, foi desgastante, mas foi muito recompensador também. Mas, e como é que foi essa questão do tempo, assim, também, né? Vocês trabalham de casa e também conseguem, né, jogar um pouco isso e tal, mas porque muitas pessoas têm essa mesma dúvida, assim, poxa, será que eu vou conseguir tocar junto com o meu trabalho principal também essa renda extra, né? E como é que foi para vocês essa questão, assim, de conciliar essa renda extra com o dia a dia de vocês, já do que vocês já faziam? Na verdade, eu trabalho de casa. Ele não. Ele trabalha no escritório, mas é aqui do lado de casa e a empresa é sociedade da família dele, então também é bem flexível. Mas sim, a gente pensou na questão de tempo, de administração, de organização. Aí a gente tenta sempre se organizar para manter os jogos em ordem. A primeira preparação, né, para começar a alugar realmente foi cansativo. Conta tudo, faz etiqueta para tudo, põe tudo, compra saquinho, separa tudo. Foi uma coisa que a gente demorou acho que uma semana para conseguir fazer tudo. Mas é uma vez só. Agora, quando a gente compra um jogo para fazer, é muito mais rápido, muito mais fácil. E a questão do aluguel, assim, do dia a dia, de tempo, eu acho que não gasta muito tempo, porque é entregar e retirar, é falar com o cliente ali no WhatsApp, você fala fazendo outra coisa, mas o que demanda um pouco mais é divulgação. Preparar post, pensar em promoção, isso demanda um pouco mais de tempo, mas a gente consegue fazer no nosso tempo, quando a gente tem um tempinho livre, até no trabalho, deixa eu ver aqui o layout aqui que eu estava fazendo, vou voltar a fazer.
Não, eu acho que ele demanda, sim, com certeza, todo trabalho demanda tempo e dedicação, mas ele é totalmente compatível com outro emprego, tá? Não, nós dois trabalhamos desde que a gente lançou a marca e a gente consegue conciliar as duas coisas sem problema. O fato dela trabalhar de casa facilita bastante a questão de entrega e retirada dos jogos, né, como a gente faz aqui de casa mesmo, mas aí é questão também de ajustar os períodos que você está disponível em casa com o horário de entrega e retirada do cliente. Então, eu acho que nesse sentido é bem tranquilo. E assim, eu queria saber se vocês conseguiram fazer, né, o primeiro aluguel de vocês dentro daquele período de 30 dias, que é o que a gente propõe lá, e se vocês também, como é que foi depois esse primeiro aluguel? Porque geralmente a gente fala, né, o 100º aluguel, sei lá, o 50º tu vai esquecer, mas o primeiro geralmente tu vai se lembrar, né? Como é que foi esse momento, assim, da primeira venda e vocês dizendo assim, poxa, realmente é real, sabe, né? E ver o jogo voltando inteiro, né? Então, não sei se voltou inteiro, né? Mas como é que foi essa primeira experiência? O nosso primeiro aluguel, ele aconteceu 3 dias antes do nosso evento de lançamento, tá? E foi, assim, no caso, foi uma amiga nossa, tá, que gosta, que inclusive já tinha o hábito de fazer aluguel de jogos de tabuleiro em outra loja, pegou e alugou. E a gente, muito feliz de ter conseguido dentro dos 30 dias já fazer o primeiro aluguel, a primeira venda, ficamos super felizes. Dela, inclusive, que é uma amiga muito querida nossa. Só que ficou aquele gostinho de, sabe, poxa, sabe, tipo, de amiga, você fala, pô... De amigo não conta. Será que realmente tá vingando e tal? E aí, no dia seguinte desse primeiro aluguel, a gente acordou e tinha um aluguel feito no WhatsApp. Uma mensagem de tinha sido feito um aluguel, a gente não conhecia a pessoa, não tinha sequer falado com a pessoa entrou no nosso site, escolheu o jogo e fez o aluguel. Então, assim, naquele momento ficou muito claro que, assim, funciona. Sabe, a gente não teve, de fato, contato nenhum com essa pessoa, uma pessoa que não nos conhece, mas que já, dentro das ferramentas que a gente aprendeu, que a gente configurou dentro do VDJ, foi capaz de entrar, fazer o aluguel por conta, e já apareceu ali pra gente a mensagem, falou, pô, e aí foi muito legal, aí deu aquele ligado, aquela coisa de, pô, realmente funciona, tá dando certo, valeu aí fazer todo o curso. Ah, que massa, que massa. E o jogo voltou inteiro no final? Como é que foi Sim. alugar para um estranho, assim, né? Fazer esse aluguel? Como é que foi a sensação? Voltou perfeito e a gente ficou, na verdade, com mais receio do aluguel da nossa amiga, porque ela estava indo viajar para a praia com o pessoal, com criança. A gente estava com mais receio dela do que da pessoa de fora, mas os dois voltaram perfeitos. A gente não teve nenhum problema com o estado de devolução de jogo, nenhum até hoje. Tá? Teve um jogo, só que é um jogo também que é sacanagem. É o Jornada na Terra-média, do Senhor dos Anéis. Ele tem muito componente. E aí, assim, não é que ele foi devolvido bagunçado, mas certamente no transporte pelo motoboy as coisas saíram um pouco ali do lugar, então deu um pouco mais de trabalho para organizar. E aí, depois disso, a gente resolveu. A gente agrupou as coisas em saquinho e tal, para ficar mais fácil, porque realmente acontece, ele tem insert, né? Então, só que o insert até não fica muito bem fixa. Então, quando o motoboy passa num buraco, faz alguma curva, as coisas acabam saindo, então deu um pouco mais de trabalho para organizar. Mas ele estava impecável, tá, com relação aos componentes. E aí, agora, com o saquinho, ele tá mais tranquilo também. Então, nunca tivemos nenhum problema com depreciação de jogo nenhum. Ah, que massa, que massa. Não, e é legal de trazer isso, porque geralmente é uma dúvida, realmente um medo, né, muito grande, assim, pô, o jogo aqui, que nem o caso de Zoomside de vocês, né, pô, que eu investi tanto dinheiro, joguei tanto, tá, etc., agora vai para a mão do desconhecido, será que vai cuidar, né? Mas à medida que o tempo passa também, isso daí vai ficando cada vez mais leve, até mesmo porque daí são jogos da empresa, né, então a própria empresa vai começando a comprar jogos, a ter coisas assim que normalmente tu não teria, né, ou não faria, né, de fato, esse investimento ali, né? Então, mas muito legal mesmo. E tem alguns jogos que nós temos que eu acho que eles ainda não foram alugados, mas que dá um pouco mais de receio porque eles não têm tiragem nova.
A gente tem o Arena of Planeswalker, que é o board game do Magic. A gente tem as 3 edições. Só que esse jogo não faz mais. Ele nem veio para o Brasil e não fabrica. A Hasbro não faz mais. E ele tá lá. E eu toda hora fico pensando, pô, será que eu mantenho ele no catálogo? Será que eu não mantenho e tal? Porque se acontecer alguma coisa, eu não tenho como repor, né? Por mais que a gente esteja ali respaldado pelo contrato, eu quando muito vou ter o ressarcimento do dinheiro, mas o jogo eu não vou conseguir comprar de novo. Mas mesmo esses que tem essa questão de não ter mais tiragem, a gente manteve e falou, não, vamos acreditar que quem aluga vai cuidar. Sim. Não, geralmente, assim, são duas coisas, né, nessa questão, né? A primeira, as pessoas, obviamente, tipo assim, uma pessoa indo para a praia não vai pegar esse jogo, né? Então, mas até por ele ter menos, né, ser menos conhecido e etc. E também tem a questão de que, geralmente, os jogos fora do top 100, eles acabam tendo muito baixa procura, ou muito pouco aluguel, assim, né? Então, geralmente, é aqueles jogos muito raros que tem. Pelo fato dele ser muito raro, quem vai conhecer, de fato, são pessoas já muito dentro do nicho, muito dentro do hobby e tal, que não é o nosso público principal, né? Então, talvez um dia saia, de fato, um aluguel, né? Alguém jogue. Agora que você está falando aqui sobre ele, né? Quando vê alguém, né? Pô, eles têm esse jogo e tal. Eu sempre conheço também, né? O Arena of Planeswalkers. E daí chega lá e, pô, não, vamos jogar, vamos alugar, mas não vai ser aquele, né, mesmo giro, por exemplo, que outros jogos mais, né, mais populares, assim. E como é que foi também, assim, porque no início, pô, imagina, começou lá a tua marca, né, vocês começaram do zero ali em casa e tal, e daí tem um evento de inauguração, né, então que a gente faz ali para comemorar, para inaugurar de fato a marca, e eu gostaria de saber assim, como é que foi o evento de inauguração de vocês. Porque imagina, pô, uma marca saindo do zero, com 0 clientes, 0 tudo, né? 0 Instagram, 0 seguidores, né? Como é que foi esse evento de inauguração? Quantas pessoas foram? Como é que foi a sensação também de ver ali as coisas se transformando em realidade, né? De tendo gente presente, se divertindo e tal. Bom, nosso evento de inauguração, a gente teve, acho que quase 40 pessoas, tá? Foi bastante gente. A gente tem, inclusive, um grupo de amigos nossos que a gente deixou de stand-by. Falou, ó, vocês vão, se a gente precisar de monitor, vocês vão botar a camiseta e vocês vão ensinar jogo, tá? Então, a gente levou a maioria de jogos que eles já conheciam, que eles seriam capazes de explicar, e falou, ó, vocês ficam lá apostos. Mas no final acabou que eu e a Aline, a gente conseguiu dar conta de explicar o jogo para o pessoal todo. Eles conseguiram ficar lá só como apreciadores, né? Ficaram lá jogando e tal. Mas foi, cara, foi um evento muito legal. Todo mundo que foi falou, pô, que ideia legal e tal. Gosto de jogos e às vezes não consigo comprar, ou então quero alugar um jogo antes de comprar para ver se realmente se eu gosto ou não. Muita gente não fazia, acho que todo mundo lá não fazia ideia de que existia a questão de aluguel de jogos de tabuleiro, e todo mundo gostou demais da modalidade, né, do evento como um todo. Tá? Foi uma tarde, foi bem gostosa e muito gratificante para a gente ver a nossa marca ali e o pessoal jogando e você de fato trabalhando com o seu hobby, tornando aquilo uma fonte de renda. A gente ficou até bastante apreensivo, a gente escolheu um lugar aqui perto, era para a maioria do nosso público daquele momento, era o mais fácil, e era um lugar que a pessoa do restaurante cobrou o aluguel do espaço, um rooftop bem legal. E um receio nosso era, tipo, não vir gente, porque o cara tá contando com aumentar o giro do restaurante dele com o nosso evento. E ele agradeceu pra caramba, falou que ajudou muito, aumentou muito, que foi ótimo. A gente já conseguiu aí um espaço que talvez ele não cobre da próxima vez que a gente queira fazer. Achei que foi ótimo. Nossa, não, é legal saber isso, né? Porque à medida que os negócios com jogos de tabuleiro, né, vão surgindo, vão crescendo, né, vão
fazendo isso, a gente acaba também melhorando outros negócios, né? Não somente a vida das pessoas ali que estão se divertindo e jogando, né? Os jogos de tabuleiro, mas também esse sistema, assim, ecossistema como um todo, assim. E eu queria saber, assim, hoje, do ponto de vista, assim, de cada um de vocês, que benefícios vocês veem que ter a Loca Tabuleiro trouxe, assim, para a vida de vocês, assim? Bom, primeiramente, todos, ou a questão financeira, né? Que já estamos conseguindo, né, fazer aí os aluguéis, então tá entrando dinheiro na loja, né? É claro que o investimento inicial, a gente praticamente dobrou a nossa coleção de jogos, então ele vai se pagando, né? Aos poucos. Mas, cara, eu acho que o prazer de poder ter um negócio que você gosta de fazer, tá? De conseguir realmente transformar o hobby numa fonte de renda é muito gostoso. Cara, é muito gostoso. E assim, a gente fala assim, vamos fazer evento, cara, não é uma coisa que é chata. A gente fala, pô, legal, vamos, a gente vai ensinar jogos, vai fazer as pessoas jogarem, então a gente vai trabalhar com uma outra animação, uma outra empolgação. E eu acho que isso traz um benefício para a gente, não só profissional, mas pessoal muito grande. Muito massa. E tu, Aline, o que tu vê, assim, de benefícios, assim, que esse negócio trouxe para ti, assim, para a vida de vocês, né? O primeiro ponto que eu acho que foi o crucial, o decisivo, é que a gente já tinha um investimento muito alto em jogos e que a gente não jogava com frequência. Quando a gente começou a comprar, era muito mais fácil reunir a galera para jogar. Agora é praticamente só nós dois. É muito difícil conseguir dia, agenda com todo mundo. Então, usar isso como uma fonte de renda foi, com certeza, a melhor parte. E ter um guia de quais jogos são melhores, quais jogos são piores, ter uma direção, porque a gente tinha jogos, eu acho que é muito amplo, né? Essa parte de jogos de tabuleiro são jogos muito diferentes, tipos diferentes. Então, ter aí o curso, ter uma orientação, ter um top 100 ajudou muito. Mas acho que para mim o maior benefício foi a gente começar a trabalhar e a ter uma renda com uma coisa que estava parada aqui em casa. Com relação a essa parte do top 100, a nossa coleção inicial tinha 46 jogos e só tinham 3 do top 100. Então, acho que era o Zombicide, The Resistance e o Jornadas na Terra-média. Hoje, a gente tem mais de 30 top 100. Então, todos os jogos que a gente adquiriu depois do curso são top 100. Então, acho que o fazer o curso, eu falei antes que, poxa, ainda bem que a gente fez, porque senão a gente teria errado em pontos que a gente não fazia nem ideia, e esse acho que o principal deles, tá? Você ter um direcionamento do que o mercado consome mais é fundamental. Tá? Senão, provavelmente, ele teria comprado mais jogos que não sairiam tanto, teríamos tido gastos sem nenhum retorno. Sim. E hoje, assim, o que né, falando ainda dessa parte ali até mesmo da compra de jogos, teve jogos, assim, porque, pô, vocês estavam jogando um jogo mais pesado, mais na linha lá, né, dos Amerigames ali, né, então que são mais temáticos e tal, mas teve, assim, boas surpresas, vamos dizer, nesses jogos novos, porque muitos dos jogos mais populares são jogos bem mais leves, né, mais party games e tal, mais família. Como é que, assim, teve boa surpresa, assim, nessas novas aquisições? Cara, teve, com certeza, tá? Como eu falei, aquele grupo de amigos que a gente teve, que ficou ali de stand-by no nosso evento, eles costumam jogar jogos menos pesados, tá? Normalmente eles jogam os mais pesados. A gente, quando se reúne com eles, leva os jogos mais pesados, e eles normalmente jogam coisas mais leves. Então, eles normalmente mostram, assim, os jogos novos pra gente. E agora tá se invertendo. A gente, comprando os jogos do Top 100, tá começando a apresentar jogos para eles. Né? E, sim, com certeza, tem vários jogos aí que a gente nunca tinha pensado em adquirir, que, pô, pegamos, compramos, jogamos e, muito legal. Por exemplo, o Carcassonne, o Coop, Azul. Nossa, quando eu falava do Azul, poxa, ok, é um jogo bonito, mas
Cara de velho. Sabe? Pô, vou ficar montando azulejo, não sei se... Não, é muito legal. A gente não tinha muito contato com os euro, né? E a gente estava conhecendo e, cara, se apaixonando cada vez mais. Agora a gente abre o armário e fala, vamos jogar o quê? Pô, vira e mexe aparece €1 na nossa mesa, porque... E acabou dando mais opção para a gente jogar junto, porque é muito mais fácil jogos de 2 nesses casos. Às vezes os jogos mais pesados é mais difícil, precisa de mais gente. E também é mais rápido. Então, vários jogos, eu sempre fui a mais resistente aí, com jogos mais triviais, mas muitos jogos do top 100 me surpreenderam demais. Que massa, que massa. Não, mas que bom, né, que vocês estão também conseguindo jogar mais também, né, que isso é uma coisa que também, porque depois agora é trabalho também, né, então tem que jogar para conhecer o jogo, para poder indicar para os clientes, né. Mas, exatamente. Agora a gente vai jogar, eu mando mensagem, agora não posso que eu estou trabalhando, e aí monto a mesa lá montada com jogos de tabuleiro. Ou então, pô, hoje eu não consigo, tá? Vou ter que estudar aqui pro trabalho. Aí tô lendo o manual do jogo novo, aprendendo um jogo novo. Cara, isso é muito legal, é muito gostoso. Muito massa, muito massa. Não, e isso daí é uma questão assim que com o tempo, certo? Pô, vocês vão pegando cada vez mais jogos, né? Cada vez mais clientes, a marca vai crescendo. E esse sonho, né, que tu também disse lá atrás de trabalhar com jogos que agora tu está realizando, né, iniciando a tua marca, assim, numa questão tendo consistência, né, mantendo ali a marca, a comunidade só vai crescendo cada vez mais até chegar num ponto que se torna muito natural dar o próximo passo, né, abrir expandir o leque de serviços, né, que é o que a gente fala no jogo de longo prazo, ou até mesmo chegar numa hora de, pô, não, vamos abrir o espaço físico, vamos ter algo aqui, né, aqui na Zona Norte, por exemplo, onde vocês, né, acreditam que seja viável, para, de fato, né, transformar isso ou na renda principal ou numa renda extra, né, bem maior ali e tal. Então, é algo que só que, assim, tendo agora consistência, né, constância e não parando, assim, vocês nem imaginam aonde podem chegar, né, com isso, assim. Porque quando eu comecei também, eu comecei só, tipo assim, vou começar fazer evento em bar aqui, sabia que queria ter uma coisa que nem a Ludus era, né, na época, a referência, assim, era a única que tinha também, e daí a gente, não, vamos fazer aqui e tal, e foi indo, e nem imaginava que uma hora ia ter, sei lá, franquia, que ia ter alunos, né, tipo assim, tendo constância e não parando, né, ainda vocês têm bastante chão aí pela frente, bastante coisa para conquistar e para mostrar esses jogos para muito mais pessoas. Mas agora que vocês já passaram, né, por toda essa parte do início, que de fato é uma parte, assim, a mais difícil, vamos dizer, né, que é sair da inércia e entrar em movimento, eu queria saber que dicas que vocês, cada um de vocês, né, que dicas que vocês dariam para quem está pensando em começar, né, uma renda extra com jogos de tabuleiro, ou até mesmo que dicas que vocês dariam para vocês mesmo lá do passado, né, antes de começar toda essa jornada. Eu acho que o curso com certeza foi, né, ajudou demais, orientou demais. Então, um conselho é procurar realmente instrução. A gente tem o curso do VDJ, que é muito bom, ajudou muito a gente, mas sempre procurar instrução. E para mim fez muita diferença a gente participar do desafio dos 30 dias, que fez a gente ter uma meta mais palpável, assim, mais próxima. Então, para mim, foi maravilhoso. Não, dica, com certeza, façam o curso, gente. Porque o conhecimento que é adquirido do curso, ele é muito maior do que o valor total do curso, mas sem sombra de dúvidas, tá? Eu conhecia bastante de jogo de tabuleiro, eu empreendo há um tempo, e eu tenho certeza absoluta que se eu não tivesse feito o curso, nada disso estaria acontecendo agora, pelo menos. Tá? A gente está com 3 meses de operação e a coisa tá estável. O número de clientes está aumentando, a procura está acontecendo, os aluguéis estão acontecendo, e se eu estivesse fazendo por conta, muito provavelmente até agora eu não teria nada disso. Tá? Então, assim, principal dica, aproveite o curso, aproveite as dicas,
que eu acho que é muito válido também, que veio com o curso, a questão do networking. Então, conversar com outras pessoas que estão na mesma situação que você, também estão abrindo. Às vezes a pessoa tem uma dúvida que você não tinha, e aí com a dúvida dela você aprende, ou então com a experiência que a pessoa trouxe, você escapa de algum problema que você possa vir a ter, ou já se prepara de alguma forma. E a comunidade de jogos de tabuleiro é engraçado que quando a gente fala de concorrência, a gente normalmente leva com uma coisa ruim, né? Pô, não queria ter concorrência, eu queria ser o único. Mas a concorrência é uma coisa que faz todo mundo crescer. Então, assim, ela faz parte, né? Ela é muito importante para o crescimento de qualquer negócio existir a concorrência. E dentro do VDJ, as relações que a gente tem com as outras marcas, então, muitas vezes, não consigo atender tal cliente, você consegue, você atende para mim, troca, questão de clientes, fala, pô, vem, conhece, vem, tô abrindo a minha loja, pô, vem, dá uma conhece, pô, te falo, te dou as dicas de como abrir a sua, se você quiser e tal. Então, assim, para mim, essa parte de ter feito o curso, de ter participado de um grupo de pessoas que está na mesma situação que eu, foi de muita importância e de muito crescimento. Que massa. Isso aí eu sempre pergunto, assim, cada um tem uma visão diferente, assim, né, dessas dicas, e realmente, né, estar dentro de um grupo ali, como o caso networking, de pessoas que já estão no mercado, já estão em diferentes fases, né, de desenvolvimento, assim, além de vocês conseguirem ajudar, né, quem está recém começando, pô, ainda se aprende muito com aquela galera que também já está num outro nível, então assim, fazer parte de um grupo como esse, assim, de uma rede, até uma rede de apoio, né, que de vez em quando tu vê que tu não é o único que está passando por aquilo, né, então isso na pandemia foi muito importante, assim, que estava ruim para todo mundo, e daí todo mundo ali se ajudando, né, todo mundo dizendo assim, não é só aqui comigo e tal, e justamente pensando, né, em novas soluções, trocando ideia, que nem falando, pô, e se indicando cliente, né, então é realmente isso que a gente busca, assim, né, criar uma comunidade saudável para que justamente esse mercado ele venha a crescer cada vez mais, né? Então, hoje mesmo eu estava olhando uma matéria que agora a Panda Games, né, que produz as miniaturas de vários jogos, provavelmente vocês tenham lá, né, mas Zombicide e tal, uma das maiores produtoras assim, de jogos de tabuleiro de miniatura, está agora abrindo uma fábrica em São Paulo, acho que é Guarulhos e tal, porque como os Estados Unidos vai taxar a China, eles estão trazendo para o Brasil, que não vai ser taxado pelo Trump, para poder baratear os jogos de tabuleiro. E daí nessa matéria ele falava assim, o Brasil, que é um dos países na América do Sul com o maior mercado de jogos de tabuleiro, sabe? E justamente só é grande assim, e tem crescido muito, por causa de empresas como a de vocês, né? Que estão lá mostrando, né, para cada vez mais pessoas, espalhando, né, esse hobby para transformar algo em cada vez mais popular, né? Até um momento que todo mundo, né, vai conhecer esses jogos, vai tá ali se divertindo já. Então, queria dar, né, mais uma vez, parabéns aí pela coragem de vocês de ter dado esse primeiro passo e também agora pela resiliência, né, de estar aí já no segundo, terceiro mês já de operação e sempre mostrando jogos para mais pessoas. Mas, como, né, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa, eu queria perguntar para vocês, assim, poxa, quero fazer mais perguntas com vocês, quero alugar com, né, a Loca Tabuleiro, quero né, bater um papo, seguir vocês, quais são aí as redes sociais, como é que eu encontro a Loca para conseguir fazer locações de jogos? Nosso perfil no Instagram e no Facebook é o Loca Tabuleiro, né? Tá no TikTok também. Lá você consegue falar com a gente no direct, ou então tem o link para o nosso WhatsApp pessoal e tal. E lá você encontra com a gente, pode chamar a gente a qualquer horário que, dependendo se for muito tarde assim, a gente responde o mais breve possível. E a gente está atendendo São Paulo, Zona Norte, Zona Oeste, a gente está perto na Zona Norte, da Zona Oeste, mas a gente atende aonde precisar. Boa, boa. Deu certinho, então, né? Então, se você nos assistiu até aqui, não deixa de seguir já, né? @Loca Tabuleiro. Também
se você não segue ainda, né, também aqui o VDJ, né, se inscreva aqui no YouTube, siga aqui no Instagram também, porque toda terça e toda quinta a gente tem mais podcast à minha vez, trazendo histórias de alunos que já transformaram seu hobby numa fonte de renda extra. Queria agradecer demais, pessoal, a participação de vocês aqui hoje, né? Foi uma história muito legal aí, né? De vocês fazendo junto aí esse negócio. Queria agradecer também todos que assistiram até esse momento e dizer que a gente, na próxima terça ou na próxima quinta, a gente tem mais podcast É a Minha Vez. Então, até a próxima e eu aguardo vocês por aí. Tchau, tchau. Tchau, gente.